Olá, meus caros e minhas caras, sejam bem-vindos a mais um podcast Interpartes, o podcast do Unisalesiano que trata a respeito de negócios, de empreendedorismo e fala também sobre assuntos que normalmente não se trata na faculdade. Meu nome é Daniel Barilho da Silveira, eu vou conduzir esse podcast com vocês hoje e temos um convidado ilustre na data de hoje para tratar a respeito de um tema que eu sei que todo mundo gosta. Olha o tema, carnes premium e churrasco como negócio de sucesso. Comigo hoje, Otávio Zancaner. Ele é engenheiro agrônomo, é pecuarista e empresário e hoje lidera uma grande rede de sucesso, um grande case de sucesso, que é a rede Vila das Carnes, que é uma boutique de carnes, que é churrascaria e que traz um conceito extremamente interessante sobre o comércio de carnes e a relação das pessoas com o churrasco, e é isso que a gente vai querer saber hoje. Otávio, obrigado pelo seu tempo, pela sua presença hoje, e eu tenho certeza de que o nosso público vai aprender bastante com essas experiências práticas, né? Que, volto a dizer, né, nosso podcast não trata de coisas muito que a gente acha em livros. Por isso que a gente precisa de pessoas que são cases de sucesso. E eu considero que o Vila das Carnes, né, toda você, sua equipe, vocês são um exemplo de sucesso. E a gente vai querer entender mais sobre como é que vocês chegaram, né, nisso, as dificuldades, os desafios e também os projetos do Vila das Carnes hoje. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, primeiramente, aí, né? E é uma honra aí estar participando e estar dividindo um pouco da minha experiência com o público aí em geral, né? Eu que agradeço. Muito bem. Vamos começar assim, como é que você você é engenheiro agrônomo, né? Conta um pouquinho da sua história. Você se formou onde? E qual, você é de Araçatuba, e qual que é o seu interesse, como é que começou nessa área de pecuária, na área de carnes? Eu sou paulistano, né? Eu sou de São Paulo, nasci, criado em São Paulo, né? Estudei minha vida inteira em São Paulo, até meus 17 anos, 18 anos. Foi quando eu saí de lá e fui fazer faculdade no interior, em Marília, né? Uhum. Mas eu tenho minha família inteira da parte da agricultura, da pecuária, né? Nós fomos o pequeno pedaço da família que foi para São Paulo. O resto continua no interior. Interior aqui? Ou interior? Não, interior, espalhado. Catanduva. Muita gente em Catanduva. Sim. Tem gente aqui em Araçatuba, Guararapes. Sim. E eu fui, dos meus amigos de São Paulo de infância, eu fui o único que saí de São Paulo. Todo mundo continua lá, né? Uhum. Porque eu vinha muito para Araçatuba, para Birigui, na verdade. A nossa propriedade fica em Birigui. Sim. Então a gente vinha passar férias em Birigui, na nossa fazenda. Eu sempre gostei de boi, da agricultura. Então eu me apaixonei por esse ramo, né? Esse meio, sim. E aí eu resolvi fazer agronomia na faculdade. E no meio da faculdade, bem no início da faculdade, na verdade, o meu pai sofreu um infarto, ele teve uma doença e eu precisei assumir a fazenda. Eu já morava em Marília e pra cá era Você pertinho. Já era formado? Não era formado. Eu acho que era no segundo ano da faculdade. Ixi, no meio do... Aí eu comecei, todo final de semana eu vinha pra fazenda. Sim. E mexia, fazia o que eu tinha que fazer, peguei mais gosto ainda, né? Uhum. Aí eu me formei na faculdade e vim pra Birigui, na nossa fazenda. Fiquei morando lá na fazenda e aí... quando eu cheguei na fazenda, falei assim, a fazenda tá tudo alocada. Tem pouco espaço na fazenda que dá para mexer. E aí eu conheci uma pessoa aqui em Araçatuba, criador de cordeiro e tudo mais. Eu falei, cara, eu gosto de cordeiro, né? Uhum. Mas eu não conheço muito de cordeiro. Eu preciso de alguém que me ajude, me dê uma consultoria, alguma coisa. Ele me indicou uma pessoa, no qual essa pessoa hoje é meu sócio, né? Um dos meus sócios, eu tenho 2, né? Sim. E aí esse meu sócio começou a me dar consultoria
Na época ele era só um consultor que virou amigo, né? E aí a gente, depois de alguns anos, 2, 3 anos, 4 anos criando cordeiro, ele virou gerente nacional de carnes especiais do Marfrig. Opa! E o Marfrig abriu uma planta em Promissão para bater cordeiro. Olha só. Então eu criei... Veio a calhar a intenção com a... Veio a calhar. Até então não existia isso daí. Aí eu montei toda uma estrutura na minha fazenda de confinamento de cordeiro. E eu comecei a prestar serviço pro Marfrig. Então, como eu tenho muita estrutura na fazenda, eu construí uma fábrica de ração, eu construí o confinamento, e eu cheguei a ser um dos maiores confinamentos de cordeiro do Brasil, aqui em Birigui, né? Eram 4.000 cordeiros estáticos lá. Estático 4.000 cordeiros? 4.000. Toda semana entrava 1.000 e saía 1.000. Toda semana. É mesmo. Então... Mas assim, não tinha nada de restaurante. A gente nada, tá falando nada. de... Estamos falando da minha comércio vida. de pecuária. Aí eu fui criando laços com esse... que virou meu amigo, nem era mais meu consultor, né, que é o Gustavo. E aí, em churrascos nossos de finais de semana, eu falei, a gente gosta tanto de carne, você trabalha com carne especial, eu trabalho com cordeiro, vamos abrir uma boutique de carne em Araçatuba? Isso em 2014. 2014... Não tinha isso, né? A questão de boutique apareceu depois, Apareceu né? depois, nós fomos um dos pioneiros aqui em Araçatuba. Sim. Aí em 2014 a gente abriu a nossa boutique de carnes, que na época era só uma boutique de carnes. E a gente, no primeiro ano, falou, não, vamos trabalhar só com cerveja importada, só carne especial. E foi um sucesso. Embora muitos clientes brigavam com nós, né? Porque, tem que botar uma Antártica, botar uma Brahma. Não, aqui é só cerveja artesanal, nacional ou importada. E vinhos, né? E a gente ficou um ano assim, sustentando isso daí, até que não teve jeito, a gente teve que abrir a cerveja nacional mesmo. E aí a gente tinha nessa nossa boutique de... Só vendia. Só vendia carne. Só vendia. Mas como a gente já gostava muito de churrasco, a gente falou, vamos colocar... a gente já concebeu na estruturação do negócio uma churrasqueira atrás ali, que era mais para fazer uma degustação. Aos finais de semana a gente contratava um churrasqueiro e falava, quando entrar um cliente, você serve uma carne pro cara, né, para experimentar. Na época, eu lembro muito bem, era um short rib. A gente vendia o short rib a coisa de R$18 o quilo, na época, né? Hoje você não compra, por R$40 você não compra. E aí a gente foi desenvolvendo esse trabalho, né, de mostrar para as pessoas que o churrasco não é só a picanha, não é só o contrafilé, né? Isso é importante. Então, na época, era o short rib, que é a parte dianteira do boi, que era bem menos apreciada na época. E aí a gente mostrava, tem essa carne, ela é muito barata, ela é muito boa, experimenta. O cara, quem provava, levava, né? Sim. E aí o pessoal fala, mas a carne de vocês é especial, é diferente dos outros lugares. É porque a gente tinha o Gustavo, que era o meu sócio, Seu né? sócio. Ele trabalhava praticamente dentro da indústria, então quando tinha um abate de gado especial, ele já selecionava aquela carne para nós. Entendeu? Então, vamos matar um gado do fulano de tal, que é fantástico. E como ele sempre acompanhou a pecuária do início, né, assim, lá na fazenda, a alimentação do animal, ele já tinha a noção de como a carne ia ficar. Então a gente sempre isso é importante. Vocês não são só do comércio de carne, vocês vêm desde lá da base, né? Então a gente via já desde a alimentação do boi. Ele ia na fazenda, via que o pecuarista estava dando, orientava, acompanhava, esse cara tem um gado bom mesmo, né? Então vamos comprar, quando tiver abate dele, a gente compra dele. Sim. E então aí os clientes iam na nossa loja final de semana e falavam, cara, carne muito boa, experimentei o short rib aqui, tá muito bom. Só que, se eu comprar essa picanha, o cara não me assa aí? O churrasqueiro já tá aí. Eu falei assim, assa, né? Tá aí, né? Tá aí. Aí começou, um final de semana, 2 finais de semana, no terceiro o cara vinha e falou, aqui é muito legal, a carne é maravilhosa, só que, não tem um arroz, não tem uma salada, não tem, né? Aí começou, né?
O cliente sempre tem razão, né? Então vamos atrás. Então, assim, o cliente sempre foi nos dando o caminho, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, você tem que saber escutar o cliente, ouvir o que ele quer, para poder chegar no melhor para os dois, né? Obviamente. Aí o cliente, aí no outro final de semana, eu já tinha comprado um fogão, já tinha contratado uma senhora lá para fazer uma saladinha, fazer um arrozinho. E aí o churrasqueiro fazia a carne e foi indo. Foi cada semana que passava enchia mais. Só que não tinha ar-condicionado, era uma estrutura meio precária, vamos dizer assim, porque a gente não tinha nem expertise em restaurante, só tinha da carne. O resto todo a gente não tinha, mas a gente foi construindo. E assim, depois de muitos 10 anos depois, nosso restaurante hoje é muito bem estruturado, com chefe de cozinha, com equipamentos de ponta, né? E então, não tem só carne, né? Atende outras pessoas, outros públicos, hoje de repente. Tem risoto, tem massa, né? Umas saladas fantásticas também, tudo para acompanhar a carne, né? Sim. E a carne sempre tem que ser a estrela, né? A estrela do prato, né? Claro. Mas aí voltando lá atrás, então a gente foi construindo isso daí e chegamos nesse modelo. Sim. Deixa eu só fazer uma pausa. Eu queria fazer 2 destaques aqui de 2 coisas que você falou que são bem interessantes e que eu acho que serve para a turma ali, né? Uma delas é a questão de sócio, né? É muito mais fácil você ter um amigo que é muito mais fácil você construir uma amizade do trabalho do que trazer um amigo para trabalhar, né? Então, no caso, você disse, olha, tinha um consultor, ele era consultor e a gente virou amigo. Do que você, de repente, por amizade, querer construir uma sociedade, né? Sim. Porque quando isso normalmente acontece, a gente vê muito isso no nosso dia a dia, né? Lá de situações societárias, a pessoa ela fica com dificuldade, muitas das vezes, de colocar os pontos que precisam ser colocados do negócio, né? E se ele é amigo, a pessoa fica cheia de dedo ali, será que eu falo, será que eu não falo? Agora, quando isso vem numa relação profissional que se torna amizade, a amizade é um complemento daquela relação boa que vem do trabalho, né? E um segundo ponto que você falou, que eu achei muito interessante, que eu queria destacar, é essa escuta ativa do cliente. Que você não veio com a coisa pronta, né? Você lançou um modelo e aí foi abrindo, e aí o cliente foi falando, você foi reconstruindo e aperfeiçoando, e o cliente falando. Porque a gente vê, às vezes, que muitos negócios fracassam porque os clientes não são ouvidos. Então, assim, o empresário ele tem a visão de negócio dele, é a visão de negócio dele e não está nem aí para o cliente, né? O cliente que se adeque àquele modelo. E vocês fizeram um caminho que é o caminho da pessoa mais importante que tem no negócio, que é o cliente. É o cliente. Que é o cliente, né? Por isso que chegaram onde chegaram. Mas eu te interrompi, desculpa, pode continuar aí. Mas eu falo isso até hoje para os nossos funcionários lá no nosso restaurante, nossos garçons, faz o atendimento ao público. Eu falo, você tem que tratar o cara muito bem. A carne não é barata, ele não gasta pouco aqui. Então, assim, quem manda é o cliente. Mas o cliente pediu carne bem passada, ele não sabe comer. Cara, quem que tá pagando seu salário é ele, não sou eu, não. Né? Então, se ele quer bem passada, é bem passada. Se ele quiser um carvão, você vai servir um carvão. Se ele quiser crua, vai servir crua. Então, quem manda é o cliente, sempre. Sim. A gente tá lá para tipo maestro, né? Para tentar colocar as pessoas certas, nos lugares certos e fazer o negócio acontecer. E o cliente, escutar o cliente sempre. Sim. Nem sempre o cliente tem razão, mas eu vou falar para você que 90% eles têm. Né? 90%. É verdade. Então, nem sempre o cliente... Nem sempre, mas você não pode medir força com o cliente. Se o cliente está errado, você baixa a cabeça, não discute. Releva, né? Sempre com educação. Sim. E quanto ao meu sócio, né? É isso daí, você tem que ter muita educação também. E você tem que ser franco. Tem que ser sério, tem que ser transparente. Sim. Né? Você tem que falar tudo que você quer falar, que às vezes não é legal ele escutar, mas tem que falar, e vice-versa. Eu também tenho que escutar coisas que às vezes que eu não quero escutar. Mas faz parte, né?
Faz parte. Aí a gente, voltando à nossa loja... Você estava falando, contando a história. A gente chegou em Araçatuba, vinha muitos pedidos de clientes, porque Araçatuba é rota, né? De gente que vai para o Mato Grosso do Sul, gente Sim. que volta. É uma cidade, é um polo na regional, Araçatuba. Então vinha muita gente e fala, cara, isso aqui não tem Ribeirão, isso daqui não tem Rio Preto, isso daqui não tem tal lugar, vamos montar um negócio desse em Ribeirão? Né? Você faz uma franquia para mim dessa? Eu falei, cara, franquia? Mas como é que funciona esse negócio de franquia, né? Aí, o que a gente vai oferecer de diferencial para o nosso cliente franqueado? Eu falei pro meu sócio, cara, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma loja própria nossa em Jundiaí. Onde vai ser? Jundiaí, beleza. Por que Jundiaí? Meu sócio é de lá. Ah, ele é de lá, tá. Né? Embora ele estivesse morando em Araçatuba na época. Sim. E aí, vamos ter Jundiaí? Vamos. A gente arrumou um sócio operador, né? E o cara toca a loja até hoje lá de Jundiaí, e montamos já mais preparada do que a gente abriu Araçatuba. Sim. Né? Porque já tínhamos aprendido um pouco. Sim. Vocês montaram do zero lá. Montamos do zero. E aí a gente tá tocando a loja até hoje, vai bem. E aí... E lá é o modelo... Restaurante e venda de carne. Venda de carne. Tinha uma boutique de carne com restaurante. Sim. Aí a gente falou, beleza, o negócio tá dando certo. Mas e aí? O cara lá tá comprando carne do Marfrig, do JBS. O que nós vamos oferecer para esse nosso cliente franqueado de Ribeirão Preto? Aí o cara vai comprar o que ele quiser. E aí vai dar ruim. Né? Lá, bem ou mal, ele tinha o nosso respaldo lá, mas... A gente não tinha muita coisa na mão. A gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma indústria nossa de carne, né? Vamos ter que abrir uma indústria nossa, um entreposto de carne, para a gente poder fazer a nossa desossa, para a gente fazer o nosso porcionamento. Aí sim a gente vai conseguir garantir a qualidade para os nossos franqueados. Aí nós fomos atrás de circular de oferta de franquia, montamos tudo certinho. Antes disso, assim, o que vocês vendiam eram de... Frigorífico, no Marfrig, principalmente no Marfrig. Ah, vocês compravam e revendia. E revendia. Entendi. A gente fazia isso. Aí chegou o momento e falou, não, a gente vai produzir todo o ciclo. Desde do boi até... O cordeiro. Do cordeiro e assim vai. E aí a gente falou, cara, mas aí então vamos montar uma nossa indústria para poder garantir a qualidade, a entrega também, que às vezes você pede, o frigorífico não entrega, nem avisa. Sim. Isso é bem normal. E aí a gente montou nossa indústria, já estava com a circular de oferta de franquia no jeito. Demorou 1 ano e meio, 2 anos de quando a gente achou a indústria, até a gente... É muito burocrático isso, né? A papelada, vamos dizer, para botar o negócio para rodar, a indústria para rodar. Ainda mais na área de alimentos, né? Tem um controle grande, vigilância sanitária e Ministério da Agricultura e etc. É isso aí. Então isso é muito chato, muito burocrático, né? E tem que ser, talvez, Poderia ser menos, mas enfim. Aí a gente abriu nossa indústria e falou, cara, beleza, começamos... A gente já tinha alguns contatos com grandes redes de supermercado. O que essa indústria faz? Só para o pessoal entender, assim. O que ela recebe e o que ela entrega? Assim? O que eu sou diferente de um frigorífico? Sim, ótimo. Né? O frigorífico, ele mata, desossa, embala e entrega, vamos dizer assim, né? Eu não mato nada lá, eu só desosso. Então eu terceirizo o abate de cordeiro, de boi, de suíno, né, em frigoríficos próximos a mim. Essa carcaça vem até a minha indústria e de lá a gente desossa, porciona, faz os nossos cortes, armazena e a gente entrega também tudo com carro próprio, refrigerado. Olha, né? Só. É um ciclo inteiro, né? Tirando o abate. Tirando o abate. Mas assim, dali para frente é com vocês. Né, no campo também a gente atua, né? Vocês, todo gado, hoje vocês que... Não. Parte deles. Uma parte do gado sim, mas a maioria a gente tem os nossos parceiros. Sim, que vocês estão de olho para saber a origem da carne, né? Hoje a gente trabalha lá na nossa indústria com a carne do Wagyu, né, que é aquele boi japonês, a carne mais cara do mundo.
É um Wagyu certificado pela Associação Brasileira de Criadores de Wagyu. Tem isso também? Porque, assim, você matar um boi e falar que é Wagyu, você pode estar enganando o consumidor, mas quando é certificado, né? Seja o Angus também, que tem a certificação, seja o Hereford, o Nelore também, né? Tudo... Isso é uma dica importante aí para a turma que compra, né? Compra carne, ela tem que olhar se tem esse selo de certificação para demonstrar que o que ele está comprando é aquilo mesmo, né? Nem assim, a certificação é meio cara, sabe? Sim. Então, mas ela dá controle da credibilidade. origem. Exatamente, controle da origem. Só que grandes indústrias assim, algumas delas nem têm a certificação e vende como uma carne britânica. Né? Que daí... Carne britânica tudo, né? Porque o Angus, o Hereford, o Braford é uma raça britânica. Sim. Que a gente fala, né? Não é o Angus só, porque existe o mais famoso é a certificadora da raça Angus, né? Sim. Das carnes especiais. Sim. E custa muito caro ter esse pessoal dentro da planta. O cara tem que estar lá direto. Né? Não é tem que ter alguns, né? Ele fiscaliza, vai lá? Ele fiscaliza, ele vai no abate, ele vai no curral, vê o animal. Se o animal tem uma manchinha meio fora do padrão da raça, aquele animal é desclassificado. É bem sério. E o Wagyu é a mesma coisa. Sim. Então, a gente trabalha com o Wagyu certificado. A gente vende uma carne bovina, vamos dizer assim, raça britânica, porque o nosso Angus não é certificado. Sim. E aí, cordeiro. Sim. A gente trabalha muito com cordeiro também. E alguma coisa de suíno. Né? A gente faz linguiça, tem alguns cortes suínos também bem interessantes. E o Wagyu se produz, ele é criado aqui? É criado aqui no estado de São Paulo. Nosso parceiro fica em Boituva. Olha só. É um parceiro nosso lá, parceirão. E se adapta bem ao clima, numa boa, nada? Tem que ter meio na sombra, né? Porque é um gado meio... Não pode soltar ele no Mato Grossão lá, que ele dá uma sentida boa. Né? Como se diz, o sol nasce para todos, mas a sombra é só para alguns. A sombra é importante. Então a gente já estava com a nossa loja em Araçatuba, já estava com a loja em Jundiaí, abriu um entreposto. E aí o mercado, a gente já foi atuando, já saiu correndo, querendo vender carne para todo mundo. Sim. E o mercado recebeu a gente muito bem. Né? Era muito carente na época também. Era um produto mais escasso do que hoje. Hoje já tem mais empresas que fazem isso também. E essa questão desse modelo de negócio de boutique, né? A gente começou a falar disso, mas ele não era muito comum, né? Porque você tinha um açougue, supermercado e só. Né? Você não tinha onde ter assim, uma loja de carnes, vamos falar assim, né? Especialmente porcionado, com alguém explicando. O que é isso aqui? Não, isso aqui vem assim, é mais assim. Especializado, atendimento mais especializado. Cortes que, na maioria dos casos, são cortes argentinos. A forma de cortar, a forma de porcionar, os nomes diferentes, às vezes de outros países, né? Estou dizendo argentino porque começou mesmo com a Argentina. Hoje tem corte americano, corte de tudo quanto é jeito, né? Então esse virou um modelo de negócio, assim, que hoje a gente já tem bastante, né? E vocês foram pioneiros nisso. Fomos um dos pioneiros. Até na cidade de São Paulo também não tinha praticamente. Eram muito poucos, ainda mais com restaurante. Com restaurante, né? Porque esse é o modelo que a gente acredita mais ainda. Porque hoje você pega... Hoje a gente tem a disponível... Eu vendo, por exemplo, para grandes redes de supermercado, eu vendo para Carrefour, eu vendo para Pão de Açúcar. Ou seja, essa carne especial está chegando cada vez mais próximo do consumidor comum, vamos dizer assim, né? Ele não precisa ir não precisa ir numa boutique. Na boutique, ele compra, às vezes até no supermercado mesmo. No supermercado. Então, assim, esse modelo de boutique... Assim, ela... Ou você se especializa mesmo, faz um trabalho fantástico, porque só boutique é complicado. Sim. O cara tem que fazer um serviço impecável para conseguir tocar o negócio, né? Já o restaurante, já é mais serviço, né? Sim. Então, a gente dá mais trabalho, são mais pessoas, é tudo... Só que a gente acredita mais nesse modelo de negócio. Eu me lembro aqui do finado Marcos Bassi, né? Sim. Que
seguiu uma linha, vamos dizer, parecida, né? Embora que o grande... Ele tem uma questão interessante que ele popularizou a fraldinha no Brasil, né? E que a era picanha. E a picanha também? Picanha também. Ah, é? É. Eu achei que era só a fraldinha. Eu lembro da fraldinha bem. Dele falava, né? Que ninguém entendia que a fraldinha era uma carne de segunda, uma coisa menor, né? E O hoje jeito de assar, o né? jeito de assar, né? Até hoje ele tá com o restaurante. Agora quem toca é a filha dele. A filha né? dele, né? É a Lá filha em São dele. Paulo, na 13 de maio, eu acho. E que tipos de carne você acredita que hoje, assim, são muito boas, mas o público... Porque o público brasileiro, assim, tem essa coisa da picanha, né? É. Picanha, costela, talvez é isso. Que tipo de carne você acha que o público ainda não conheceu, mas que poderia ser mais bem conhecida? Hoje, assim, a carne, o bife ancho, né? É Sim. uma carne que já é bem conhecida, talvez seja o rei do churrasco, a picanha é a rainha, o ancho é o rei, vamos dizer assim, né? O pessoal gosta muito, né? Tem a coisa da Argentina também, né? Sim, sim. Tem em São Paulo vários restaurantes aí, o entrecote, não sei o quê, tudo ancho. Sim. Né? Tem o chorizo também, que é muito conhecido. Aí tem essa parte nova do churrasco, que é a parte do dianteiro, Sim. que é o Denver, que é uma parte do acém, que é o flat iron, que é a retirada da paleta também, nós temos o shoulder, que chama raquete também aqui no Brasil, aí você tira uma membraninha, vira o flat iron. Sim. Esses cortes aí também estão muito em alta. Sim, sim. Né? E assim, tão caros quanto um bife ancho, por exemplo, porque é chato de fazer, exige muita limpeza, a gente fala, né, no frigorífico a gente mede tudo por hora homem trabalhado, quilo hora homem trabalhado. Então você pegar alguma coisa muito minuciosa de fazer, o cara vai ter que ficar ali um tempão e não vai produzir muitos quilos, vai produzir poucos quilos, vai custar caro. Então a gente tem toda essa expertise assim na indústria de fazer o corte e assim, precificar da maneira correta, né? Então a gente conseguiu fazer isso muito bem feitinho, sabe? Na nossa indústria, tudo controladinho, tudo com garantia da qualidade, tudo que sai de lá sai assim, perfeito estado mesmo. Na régua. Na régua. Inclusive a gente tem uns vídeos que a gente editou justamente, que a gente serve muito restaurante também. Sim. Muita parte, muitos clientes nossos são donos de restaurantes, são para restaurantes, né? Então, um restaurante, quando ele quer comprar um restaurante mais atualizados, vamos dizer assim, em São Paulo, que você não tem muita mão de obra, não tem espaço, a gente vende a carne para o cliente com a gramatura que ele quer. Ou seja, a gente conversa com... Gramatura é o quê? O que é o... Por exemplo, o cara vende no restaurante dele um bife ancho de 300 gramas. Sim. Então a gente pega o filé de costela, que é uma barra ali de 3, 4 quilos, e porciona ela todos os bifinhos iguais a 300 gramas. Sim. E embala um a um. Né? Isso daí facilita muito na hora do trabalho, na hora do churrasqueiro, na hora de quem vai assar essa carne, o controle de estoque do restaurante, porque ele, na nossa caixa, fala lá, se ele recebeu, tem uma variaçãozinha lógica, né? Que lá não é uma fábrica de parafuso, eu falo pro pessoal, né? É lógico. 300 gramas, vai 290, 310, e no final da caixa tem uma variaçãozinha de algumas gramas, mas vai a quantidade de bifes, vai na caixa. Sim. Tipo, 40 bifes. Então o cara dá entrada no estoque dele de 40 bifes. Então, na hora que... São 40 pratos ou 20 pratos, alguma chegou coisa 40 bife ancho e no final da semana ele vendeu 20, resta 20. Então, isso melhora muito o controle de estoque e toda a dinâmica. Padrão, né? Padrão de... Porque às vezes depende, se ele leva uma peça inteira, quem está na cozinha tem uma mão mais leve ou mais pesada. O cara não faz isso, não, cara. A gente fala que cada um tem que fazer o seu melhor, né? O cara é um churrasqueiro, o cara é né, às vezes esqueceu de cortar, vai cortar na hora do movimento, vai pôr essa carne numa tábua suja, suja assim, de sangue, de carne assada. Sei. Dá bagunça. Sim. Né? Então a gente sempre fala pro pessoal, eu tendo hoje, sei lá, o Fogaça, lá em São Paulo é cliente nosso,
O Alex Atala é cliente nosso. É mesmo? Fazenda Churrascada e tudo assim, tudo na gramatura. Né? Beef Bar, que é do Felipe Massa. Olha só que interessante. Interessante. Tem vários... Pois é, os maiores restaurantes do Brasil, né? Vocês estão atendendo. O Alex Atala é um dos top... bons exigentes, top. Né? Bons e exigentes. E tudo que é bom é difícil, né? É exigente, lógico. Por exemplo, quando eu estava em São Paulo, estava eu e minha esposa andando de carro, eu tinha uma reunião num restaurante lá, e que era do lado do Dom, do Alex Atala. E aí eu passei na frente do restaurante e ouvi o Alex Atala conversando com uma mulher do outro lado da rua, né? E aí eu falei pra minha esposa, ó, o Alex Atala lá. Eu falei assim, pô, vai lá conversar com ele. Eu falei, isso é verdade, eu vou lá. Esse cara precisa saber que eu existo. Esse cara precisa saber que eu tenho... Eu preciso falar pra ele que eu tenho o que ele precisa, né? Pois é. Você não ter o medo de falar com o cliente por quem é que ele seja, vamos dizer assim, né? Então eu cheguei para o Alex Atala com toda a educação, falei, tudo bom, Alex? Meu nome é Otávio, tem uma indústria assim assado. E ele começou a me indagar com muitas perguntas técnicas. E eu fui respondendo tudo, né? Aí ele falou, opa... Esse cara deve... Ele não tá blefando, não é um vendedor que veio aqui, né? Ele tem um negócio mesmo. E aí deu certo. Estou atendendo ele hoje. Ele tem meu contato, eu falo com ele o que está precisando e mando o que ele precisa. Esse cara não está preocupado quanto que vai custar. Nenhum momento ele me perguntou de preço. Sim. Esse cara quer receber o que ele pediu. E quer receber no dia que ele precisa. Sim. Né? Grandes indústrias, meu sócio fala muito comigo, né? Eu nem falei, mas eu tenho um terceiro sócio, eu já vou voltar nele também. Tá. Os grandes, esse trabalho minucioso que a gente faz, nunca vai cair na mão dos grandes. De um JBS da vida, de um Marfrig da vida. Porque é um trabalho minucioso, é um trabalho que exige tempo, exige... Esses grandes querem volume. Eles têm 1000 boi no curral lá que ele precisa desossar e soltar. E esse é um mercado, como qualquer mercado, né? Em termos de qualidade e volume. O mercado que vocês atendem é um mercado de mais qualidade. Não necessariamente de valor agregado e não necessariamente de volume. Não. E a gente consegue ver isso em roupa, em bolsa, em sapato, né? Exato. Em serviços jurídicos, por que não? Sim. Você tem aqueles que fazem de tudo, às vezes com uma qualidade baixa, mas de volume maior, e tudo bem. Esse é o caminho que eles entenderam por bem. E você tem o cliente high ticket, que é um cliente mais exigente, que exige mais qualidade, que exige mais controle de produção, é mais detalhista. Sim. E é um outro mercado. Exatamente. Né? A gente hoje... É isso daí que você falou, tem que atender o cliente do jeito que ele quer. E dificilmente um consegue fazer o outro, né? É difícil. Assim, não dá para ter volume com grande qualidade e especificidade. O Wagyu, que a gente desossa um volume pequeno por mês, a carne custa muito caro. E isso daí a gente nem divulga, porque já está vendido. Pois é, olha só. Já está vendido. Pô, se aparecer uma... A gente vende essa carne de acordo com o marmoreio. A picanha, por exemplo. Você tem marmoreio 2, 3, até o 12. Quanto maior o marmoreio, mais cara é a peça e mais o pecuarista vai receber por isso também. Sim. Ou seja, tem um veterinário lá da Associação do Wagyu, que na hora que você corta uma determinada parte do lombo do animal, ele vê lá, ó, esse lombo aqui deu marmoreio 5. É ele que fala. A gente tá junto, ela fala, acho que deu 5 mesmo. Então, beleza. Então, é tantos % a mais em cima da arroba do boi. Então, cada marmoreio é uma porcentagem diferente. E uma vez deu marmoreio 12. Nossa, foi recorde no Brasil. Nunca tinha dado um boi 12, na época que a gente desossou, né? A picanha, o boi pesava 30 e poucas arrobas. A picanha pesava 3 kg e pouco, porque um boi grande, a picanha é grande. E assim... Eu lembro muito bem, acho que eu vendi a picanha, sei lá, acho que R$800 o quilo. Pesava 3 quilos a picanha. Pois é. Foi um telefonema. Eu já sabia para quem eu ia vender. Eu já sabia quem queria aquela carne. Então, mas se eu tivesse 20 clientes, eu não ia vender para os 20, porque
Mas assim, uma carne tão nichada dessa, você já sabe quem é o cara que vai comprar. Sim. Aí o cara ficou bravo que só tinha 2 ainda. Né? Pois é. O cara falou, pô, mas só tem 2? Eu falei, cara, tem outras aqui, mas não deu esse marmoreio não. Então entender o seu cliente, né? Claro. É uma venda de carne também muito mais específica nossa. Não adianta a gente contratar um vendedor da Coca-Cola para vender uma carne dessa que ele não vai vender uma. Era isso que eu ia falar. E como é que você treina assim, essa turma? Porque uma coisa é você vender um carro popular, outra coisa é você vender um Porsche, uma Ferrari. Essa é o nosso calcanhar de Aquiles, viu? Nosso, em São Paulo é uma luta, viu? A maioria das carnes mesmo, quem vende é o meu sócio, o Gustavo, e pouca parte sou eu, sabe? Sim. Porque eu trato de outras coisas da indústria também, né? Meu sócio é mais da área comercial. E voltando um pouquinho lá atrás, para falar do meu terceiro sócio, Sim. a gente tinha a nossa loja em Araçatuba, antes de Jundiaí ainda. Sim. E esse cara, ele vinha muito na nossa loja. Um advogado, inclusive. Sim. Ele vinha muito, gostava, comprava e ficava lá horas conversando com a gente. E esse cara é de Jundiaí também. Morava em São Paulo, vinha para Araçatuba, mas é de Jundiaí. Sim. Aí vai daqui, vai de lá, vamos montar uma loja de Jundiaí. Ele entrou de sócio nessa loja de Jundiaí e tá com nós aí, depois englobou a loja de Araçatuba também. Olha. Então hoje nós somos em 3 sócios, né? Eu, o Gustavo e o Jefferson, que é advogado da área tributarista. Sim. Cuida mais da parte de finanças, vamos dizer assim. E o Gustavo e eu tratamos mais do comercial e do industrial também. Muito bem. E depois disso tudo, a gente falou, cara, estamos atendendo legal a cidade de São Paulo. Lógico, tem muito para crescer ainda. Falta braço, né? Falta vendedor. Só que não acha esse vendedor. Então, vamos mostrar nossa carne para a cidade de São Paulo. Vamos montar uma loja. Uma flagship em São Paulo, bonita, uma loja arrumada. Como chama? Chama Vila das Carnes. Não, flagship é tipo... Que é isso? Uma loja conceito. Essas lojas sei. do Oscar Freire, tipo loja do Oscar Freire, da Riachuelo, que os caras que montam, gastam uma fortuna. Sim. É mais ou menos isso, né? Então a gente escolhemos Moema, o bairro de Moema, lá em São Paulo, e montamos uma loja lá, bem bonita, e com um portfólio completo nosso, para mostrar para clientes irem lá, conhecendo futuros clientes nossos, e para o consumidor em geral também, né? E tá indo muito bem também. E aí a gente começou uma parceria com a Fazenda Churrascada em São Paulo, começamos a vender um pouco de carne. Esse meu sócio aí, ele tem um bom relacionamento com o pessoal da churrascada. Sim. A gente começou a participar desses eventos da Fazenda da Churrascada, que é o pioneiro nesse evento de churrasco. E a gente começou a participar desses eventos, participamos de outros também. E a churrascada, ela foi um sucesso no Brasil, né? Tanto que eles expandiram. Hoje tem Campo Grande, tem BH, tem Curitiba, tem Campinas. Aqui em Campinas foi a loja que a gente entrou junto com eles. Né? Então, toda a loja da churrascada tem uma boutique junto. E a boutique da churrascada de Campinas é a Vila das Carnes. Olha. Né? Então, uma expansão, Uma expansão, te mostrar a nossa marca para o público consumidor em loco, né? Porque quem vai fazer churrascada é o consumidor de carne, vai comer carne, né? Então, isso daí foi muito legal também. E hoje nós estamos expandindo na área de vendas, né? O que a gente precisa fazer agora como lição de casa. Sim. Expandir vendas, praticamente, da nossa indústria, né? Muito bem. O nosso bate-papo tá bom aqui, mas nosso tempo também tá correndo, né? Otávio, a gente tá aprendendo, eu acho interessante que a gente aprende muito com as histórias, né? Porque as histórias são um trajeto que as pessoas trilham e agora que as pessoas vão reconstituindo, a gente vê muito aqui no podcast, né? A gente vai vendo os desafios, os erros, às vezes porque a gente não teve tempo de falar, mas certamente você teve muitas dificuldades aí no meio do caminho, mas que no final, olhando para trás, vale a pena, né? Tudo é aprendizado, né?
Todo aprendizado. E a gente sempre tem um respaldo de um bom advogado. Ninguém trabalha sozinho, né? Ninguém trabalha sozinho. Ninguém trabalha Você sozinho. precisa ter, mas você é pequenininho. Rapaz, paga que é mais barato. Paga uma consultoria que é mais barato. Exato. Seja financeira, uma de vendas, jurídica, tem franquias, que ter. Né? Tem que ter. Eu teria aqui uma última pergunta para a gente ir encaminhando para o fim, né? A gente ainda vai ter algumas dicas para a turma aí, mas eu queria, se eu te perguntasse ao que você atribui ao sucesso de vocês, o que você elencaria como pontos principais? Falou, olha, eu acho que o nosso sucesso se deve a... O que você diria para a gente aqui? Até para essa turma que está aí se inspirar e dizer, eu poxa... acho que a determinação, o trabalho, a transparência, né? Eu acho que tudo isso daí é essencial, você não ter preguiça, né? E não enganar ninguém. Não pode enganar ninguém, né? Nenhum cliente, se enganou o cliente uma vez, é uma vez só, né? Então, tudo isso daí eu acho que é o que o empresário precisa ter. E sabe o que eu acrescentaria aí, o que a gente está extraindo dessa conversa, escolha seu público, né? Também. Porque muitas das pessoas, elas querem atender todo mundo do portfólio A a Z. Ou seja, se eu pego na área de serviço, né? Ele quer atender a pessoa que é de ticket baixo e de ticket alto. O sujeito que quer fazer um serviço X ou um serviço Y, na área do direito. Ele quer fazer aposentadoria e quer trabalhar com empresa. Então, assim, ele quer, às vezes, naquela coisa de que eu tenho que pegar todo o público, ele acaba não atendendo ninguém, porque ele não atende com perfeição todo mundo, né? Exato. E eu vejo... no nosso bate-papo aqui, o exemplo da Vila das Carnes, que a gente pode trazer até como experiência para outros setores, setor de serviço, setor de comércio, é de que definir o seu público é muito importante. E definir a estratégia que você vai atender, estratégia do ponto de vista de qual caminho traçar para bem atender esse público, né? O público mais alto tem outras necessidades de um público, e tudo bem, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente tem que entender o mercado, entender aonde a gente está pondo o pé, né? Para poder entender as necessidades daquele público e corresponder às expectativas daquele público, né? A gente contratou uma vez um vendedor que queria sair vendendo no interior para qualquer açougue. Eu falei, cara, você vai perder tempo, você não vai vender nada. Sim. Né? Você vai para Catanduva, cara, é um lugar ou dois se tiver pra você vender em Catanduva. Sim. Né? Não desmerecendo o público de Catanduva, mas infelizmente os empresários lá, os açougueiros, não tem perfil para isso, né? Sim. Então é isso daí. Mas isso é em todo lugar. Não é todo lugar que você vai ter um produto de um serviço de qualidade, né? Um produto específico. Tem gente que compra a bolsa Prada, tem gente que compra a bolsa da 25 de março. Sim. E tudo bem, volto a dizer. Sim. Até porque são preços diferentes. Com certeza. Né? Mas quando a gente pensa em negócios, né, a gente tem que entender que existe público para tudo. E não adianta querer atender o mesmo público da 25 de março com o público da loja Prada. São pessoas que têm expectativas diferentes e pessoas que não se conversam do ponto de vista de mercado, né? Exato. Então, quando vocês escolheram, olha, ao invés de ter um açougue, nós vamos açougue tradicional, nós vamos para uma boutique de carne atender determinado público. Já se posicionou. Você já se posicionou. E esse eu acho que é um dos grandes, além de tudo que vocês fizeram, é um dos sucessos aí, uma das demonstrações de sucesso maiores que eu vejo no Vila das Carnes. Você ganha tempo, ganha dinheiro, né? Falei assim, vou vender quero vender para aquele cara lá embaixo, lá, aquela classe C. Não vai vender. Ele pode até lá um dia lá comprar alguma coisa, mas vai voltar depois, sabe, com o tempo. Sim. Eles compram também. Sim. Né? Mas é isso daí, é escolher bem o seu cliente e focar nele. Focar nele. Muito bem. Muito bom. Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, ó, tem aquela câmera ali, eu vou pedir para você dar uma dica para essa turma aí, qualquer que seja, do que você quiser. Pessoal que está começando, eu sei que tem estudante aqui, tem estudante
na área de administração, tem estudante na área de contabilidade, tem estudante na área da engenharia agronômica, né, que você fez? Da engenharia da agronomia. Então, assim, ele quer uma orientação. A câmera é sua, fala o que você quiser. Bom, eu vou voltar ao que nós já falamos aqui, né? Acho que você tem que estudar bem o negócio que você quer, focar no seu cliente, mirar o cliente, né? Se é o cliente A, B, C, não queira atender de A a Z, que você vai ficar perdido, né? E procure sempre orientações, não só de uma pessoa, né? Procure orientação de um bom advogado, de um bom contador, de um bom profissional para você errar menos. Errar, você vai errar. Então, mas tenta encurtar o caminho. Esse pessoal faz você encurtar o caminho. Então, é isso aí que eu posso falar. É procurar boas orientações. Muito bem. Otávio Zancanelli. Antes de eu fazer o agradecimento final, vou pedir para você deixar as redes sociais para o pessoal achar o Vila das Carnes. E se você quiser deixar a sua também, fica à vontade para pessoal localizar. Você sabe que hoje o podcast é assistido em Brasil inteiro. A gente tem, inclusive, pela própria rede do Unisalesiano, a gente tem acessos hoje do Brasil inteiro. E certamente essa mensagem vai chegar nessas várias localidades. Legal. Aí. E o pessoal que quiser conhecer o Vila das Carnes, essa experiência de sucesso, pode ir aonde? A gente tem algumas redes sociais por conta das lojas, né? Mas a Vila das Carnes, @Vila das Carnes, normal, com um L só. Vila das Carnes é a do nossa indústria, né? Que a gente atende mais o público, a gente fala o B2B. Sim. Né? O cliente final, a pessoa jurídica, né? As empresas. E aí a gente tem as redes sociais de cada unidade, ou seja, Vila das Carnes de Araçatuba é vila.araçatuba. Jundiaí é vila.jundiaí. De São Paulo é vila.moema. E de Campinas é vila.campinas. Pois né? E a minha é Otávio Zancanero, também, né? Otávio Zancanero normal, sem o C. Essas são nossas redes sociais todas. Consegue encontrar a gente. Obrigado, Otávio. Obrigado pela sua participação, seu compartilhamento da sua história, de você se abrir aqui, trazer, né, essas informações, trazer da sua experiência no ramo de negócios. Eu tenho certeza de que duas coisas. Muita gente aprendeu. E segundo, muita gente ficou com fome depois de assistir isso aí, doido para comer uma carne, né? Tem Araçatuba, Jundiaí. Tem vários locais tem nas redes aí para comprar. Obrigado, viu? Obrigado a você, Daniel. Foi um prazer enorme, viu? Muito obrigado. E é isso aí, meus caros e minhas caras. Mais um podcast Interpartes. Espero que todos tenham gostado desse bate-papo. E já sabem, né? Sigam o nosso canal aqui, comentem, compartilhem. Acima de tudo, coloquem aqui embaixo os comentários e quais são eventuais convidados ou temas que gostariam de que nós pudéssemos aqui bater um papo e compartilhar informações. Espero vocês no nosso próximo podcast e que todos tenham uma jornada de aprendizado incrível. Até mais.